Olá, eu sou o professor André Constantino da Silva e serei o professor de Programação Orientada a Objetos este semestre. Neste vídeo, irei explicar para vocês como será a dinâmica das atividades que iremos realizar nessa disciplina, principalmente porque estamos num contexto, de aulas com atividades não presenciais e possivelmente isso perdurará até o final do semestre. Então vamos conversar um pouco sobre a disciplina e sobre o que iremos aprender nela. Bom, antes disso, gostaria de salientar que eu já venho trabalhando com a programação orientada a objetos desde a minha graduação. Na faculdade, lá em 2001, eu aprendi a programar na linguagem C++. Bom, durante o mestrado foi quando eu comecei a ter realmente um contato com a linguagem Java e também aprendi a programar em Smalltalk, que é uma outra linguagem orientada a objetos. Bom, e depois que eu terminei o meu mestrado, fazendo alguns programas, trabalhos disciplinares e também o meu trabalho de dissertação de mestrado, em que eu desenvolvi um protótipo utilizando a linguagem Java, eu fui trabalhar num projeto de pesquisa em que se desenvolvia um ambiente de educação para a web, cuja linguagem de programação era a linguagem Java. Então, eu fui trabalhar com Java para a web e aprendi muitas coisas. Foi uma experiência muito bacana, porque não somente a minha destreza com a linguagem Java, mas com a programação de objetos, o desenvolvimento de componentes, aprendi a trabalhar em equipe, porque foram várias, não só a equipe local, mas como a equipe distribuída entre diversas faculdades e universidades no estado de São Paulo. Bom, então foi uma experiência super rica e ali eu também aprimorei meus conhecimentos na linguagem Java. E é com isto que eu espero passar a minha destreza na programação orientada a objetos para vocês, pois eu sou o professor que ministra basicamente quase, várias vezes durante, todos os anos eu ministro, tem tantas vezes uma disciplina ou outra, uma vez que a disciplina é ministrada, acaba sendo um outro professor, mas usualmente eu costumo ensinar, ministrar essa disciplina de programação orientada a objetos desde 2015. Bom, e eu gostaria de salientar também, então, que eu tenho experiência. Quais linguagens de programação orientada a objetos? C++, Java, Smalltalk, e além disso, eu também tenho uma experiência com C Sharp, porque eu acabo ensinando, quando é ofertada a eletiva de desenvolvimento de jogos. E eu utilizo a engine Unity e Unity, existe uma linguagem de programação por trás, ele acaba utilizando uma linguagem de programação por trás, que é o C Sharp. Bom, então é com essa experiência que eu espero, continuá-los a guiá-los neste mundo da programação orientada a objetos, pois vocês já tiveram contato em disciplinas anteriores. Bom, então, a ementa nos diz o seguinte: a disciplina apresenta os conceitos para o desenvolvimento de sistemas de software baseados no paradigma orientado a objetos. E o objetivo em si é a compreensão dos conceitos de orientação a objetos, desenvolvendo aplicativos com a linguagem orientada a objetos, aplicando suas principais características e recursos. E o conteúdo programático, de uma forma ampla, sem entrar em muitos detalhes, ela fala sobre abstração de dados, classes, objetos, métodos, encapsulamento, sobrecarga, herança e polimorfismo. Bom, você deve estar se perguntando, mas professor, já estudei sobre esses conceitos anteriormente, nós teremos que revê-los. Bom, sim, nós iremos revê-los com o objetivo de quê? Como vocês estudaram, o Java em linguagens anteriores, em disciplinas anteriores, vocês tiveram contato com isso, porque a linguagem Java exige esse contato. Entretanto, nós vamos
aprofundar o conhecimento sobre esses conteúdos e então entendermos melhor o potencial de uma linguagem orientada a objetos. Bom, possivelmente não deve ter sido fácil você sair, né? Aqui no ODS, no campus Hortolândia, vocês primeiramente aprendem uma linguagem imperativa, né? Uma linguagem procedural, que é o C, e posteriormente vocês passam para uma linguagem orientada a objetos, que é o Java. Possivelmente não foi uma tarefa fácil e também vocês levam alguns vícios e é necessário algumas melhorias. E isso é normal. E é por isso que nós temos essa disciplina de programação orientada a objetos. Para então vocês verificarem o conhecimento, né, que vocês assimilaram até o momento, aonde vocês não estão assimilando a programação orientada a objetos e então aprofundarmos esse conhecimento. Bom, e o foco tão grande na orientação a objetos, por quê? Porque hoje no mercado, né, estamos utilizando muito a linguagem orientada a objetos, não somente o Java, né, mas outras também. Então, a programação orientada a objetos é a principal linguagem de programação utilizada no desenvolvimento de sistemas de informação, que são os sistemas que vocês desenvolverão profissionalmente. Bom, então, para nos apoiar na disciplina, eu utilizarei, né, alguns livros que estão disponíveis na biblioteca Pearson. Existem outros livros muito bons sobre a programação orientada a objetos, né, em especial sobre a linguagem Java, disponível na biblioteca física do campus, né? Só que, como nós não podemos retirar os livros devido ao período, né, de atividades não presenciais, eu vou adotar estes livros, que também são referências, e que estão disponíveis na biblioteca Pearson. Então, nós iremos utilizar, né, basicamente, o livro do Deitel e Deitel, Java, né, 8, né, que é a versão do Java 8, na sua 10ª edição. Bom, um outro livro que eu gosto muito e usaremos também algumas leituras será o livro Core Java, né, do Hossmann e do Cornell. Bom, nós não ficaremos presos somente na linguagem Java. Vamos aprender também a linguagem de C Sharp. Então, nós iremos a um outro livro, ali de diversos autores, né? Mas o principal, o Deitel, que é o C Sharp, Como Programar. E um outro livro que nós vamos usar um pouquinho, né? Para poder estar explicando melhor alguns assuntos específicos, vai ser o do padrões de projeto, né? O Use a Cabeça Padrões de Projeto do Freeman. Bom, então todos esses 4 livros estão disponíveis e eu estarei informando para vocês qual é a página e de qual livro, né? E junto com o link para que vocês acessem a biblioteca virtual Pearson. Bom, se você nunca acessou a biblioteca virtual Pearson, dê uma pausa agora nesse vídeo, entre no Swap, log e procure o botão Biblioteca Virtual Pearson. Clique nele e você então vai ser direcionado automaticamente para a biblioteca virtual já logado. E você poderá então navegar entre os livros, você vai ver que tem vários livros. Inclusive, uma sugestão, né? Para o período de férias, procure um livro e estude, né? Para aprimorar os seus conhecimentos. Bom, no caso, quando vocês clicarem no link que estiver disponível no ambiente, no Moodle que nós vamos estar utilizando, né? Lembre-se, antes de clicar no link, entrar no Swap e então clicar no botão da Biblioteca Virtual Pearson. E aí então vai criar-se, né, o seu vínculo, né, no seu navegador aqui naquele período, vai dizer que você então é aluno do Instituto Federal e clicando no link que é disponível, então você consegue entrar diretamente no livro. Bom, então, se você já conhece a Biblioteca Pearson, continue esse vídeo. Se não, dá uma navegadinha lá. Bom, você deve estar se perguntando, professor, eu já sei Java, eu já aprendi Java, LP2, LP3, né? Eu quero coisas novas. Bom, né? Espero que você tenha aprendido mesmo a linguagem Java, né? Somente o básico do Java, né? Que vocês têm contato, porque o Java é bem amplo, né? Não é possível somente em uma disciplina ou 2 disciplinas abordar todo o conteúdo do Java, né? Até mesmo, por exemplo, Java Web, Java para o Web, vocês ainda não tiveram contato, vocês terão
em contato lá no final do curso, em desenvolvimento de sistemas web. Bom, então, mas vocês já aprenderam algumas coisas e isso é muito positivo, porque eu quero aproveitar esse conhecimento anterior para nós, então, aprofundarmos na orientação a objetos. Bom, é um detalhe que é importante, né? Possivelmente vocês podem programar e fazer com que o programa funcione, que é a maior preocupação dos alunos quando chegam na disciplina de programação orientada a objetos. Só que para mim, ao final dessa disciplina, né, não basta o código funcionar. O seu código terá que ter qualidade. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que é qualidade de um código numa linguagem orientada a objetos? Você sabe me responder? Bom, caso não, nós teremos a disciplina, então, para discutir, né? Bom, e então, nós temos o propósito de usar a ferramenta Java ou a linguagem Java como uma ferramenta para melhor assimilar os conhecimentos da orientação a objetos. O meu propósito aqui não é ensinar a linguagem Java, mas os conceitos da programação orientada a objetos. E então eu utilizo o Java como uma ferramenta para isso, né? E também, né, como eu expliquei anteriormente, utilizaremos a linguagem C# também, para vocês então começarem a criar os conceitos melhorar os conceitos sobre orientação a objetos na cabecinha de vocês. Bom, e caso você ainda esteja desmotivado, porque eu não gosto de Java, muitos alunos me falam, né, quando começa essa disciplina, professor, não gosto de Java, né, a linguagem C parece que era maravilhosa na época antes de começar a aprender Java, né? Porque você saiu de um paradigma, que é o paradigma procedural, e foi para o paradigma orientado a objetos. Eles têm algumas semelhanças, mas a forma de organizar o código é diferente. E você deve respeitar isso. Senão o seu código, não vai ter qualidade. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei essa charge aí para poder, então, motivá-los um pouquinho. Por quê? Muito se ouve falar sobre a linguagem Java. Eu, particularmente, gosto muito da linguagem Java, né? Entretanto, houve muitas críticas, como, por exemplo, a demora para se construir um programa na linguagem Java. Essa que é a questão maior, né? Ou então até mesmo a demora para aprender o Java, né? E aí vem essa tirinha que faz você refletir um pouquinho sobre isso, né? Em que o programador aqui, né, de preto com um cafezinho, com o símbolo do Java, né, na sua camiseta, e veio então os empresários e falaram para ele, né? A nossa empresa está se fundindo com a do senhor Silva e ele veio conhecer nosso trabalho. E a primeira pergunta que o senhor Silva faz é: vocês programam em quê? E então o programador responde, o desenvolvedor responde, em Java, né? E aí o senhor Silva responde: mas para ter produtividade em Java, os programadores precisam ser todos bons, né? E aí o que o programador responde? Verdade. Mas me diz uma linguagem na qual programadores ruins são produtivos, né? Então, o que nos leva a refletir? Nos leva a refletir o seguinte: às vezes nós até podemos aprender a fazer rápido um programa numa determinada linguagem, só que fazer funcionar é diferente de ter um código que funciona e que tem uma qualidade posterior. Nós vamos conversar no início do nosso curso em um outro vídeo. E eu também, né, não vou ficar aqui nessa batalha Java, C#, Python, né? Bom, eu só estou usando Java e C# como ferramentas, tá? Então, para que vocês possam assimilar melhor os conceitos da orientação a objetos e possam depois aprender qualquer linguagem de programação. O importante é saber os conceitos e levar, né, a boa produção do código utilizando essa linguagem que é um ferramental, tá? Então, se você gosta de Java, ótimo. Se você não gosta, né, vai conhecer o C#. Se você gostar do C#, ótimo. Se você não gostar nenhum dos dois, não tem problema.
existem outras linguagens e você, ao final dessa disciplina, terá capacidade de aprender mais rápido essa outra linguagem, como por exemplo Python. Okay? Bom, então não vou entrar nessa batalha Java, C Sharp, Python ou outra qualquer, ok? Você é livre para ter a sua opinião. E aí eu trouxe essa charge, né? Em que tem dois programadores, né, desenvolvedores conversando, e ele fala, eu gosto de Java. E o outro diz, eu prefiro o C Sharp, né? E aí o primeiro, né, o do Java fala, mas nós mesmo assim respeitamos quando ele ia colocar a mão, né, sobre o ombro do outro, e aí ele fala, tire essa suja, né, mão suja do meu rosto. E o Java fica com raiva. Bom, eu não vou entrar nessas batalhas, né? Se vocês quiserem discutir entre vocês, go on, né? Vai lá e discuta as qualidades e as vantagens e desvantagens das linguagens. Mas eu, particularmente, acho que o importante é o conceito da orientação a objetos. Bom, então, né? Não crie uma expectativa da disciplina apenas em relação ao aprendizado da linguagem, né? Porque você vai expressar os conhecimentos da orientação a objetos através de uma ferramenta, através de um código. Java e C Sharp, você vai aprender aqui comigo, ok? Mas o propósito da linguagem não é aprender Java. O propósito de aprender Java já foi. É para isso que temos linguagem de programação 2 e linguagem de programação 3. Tudo bem? Bom, agora você deve estar se perguntando, olha, professor, para falar a verdade, eu não sei muito sobre Java. E isso é comum. Muitos alunos chegam na linguagem de disciplina de programação de objetos sem conhecer muito sobre a linguagem Java, mesmo ter passado por LP2 e LP3. Bom, então eu já te adianto, eu não vou lhe ensinar mais Java. Você já teve este momento, né? Nós vamos usar a ferramental e vamos precisar resgatar algumas coisas. Mas se você não tem firmeza na programação Java, né, então aproveite esse início de semestre e vá lá e faça, né, pegue o livro e retome os primeiros capítulos, que é a programação básica do Java. Então, eu não vou lhe ensinar como codificar um método que recebe dois parâmetros e faça a média aritmética deles. Isso aí vocês já fizeram, né? Eu vou estar preocupado com conceitos mais amplos do que isso. Bom, né? E agora você deve estar se perguntando, tá, professor, entendi, né? O objetivo aqui é aprender os conceitos e não aprender a linguagem em si. Mas é necessário a linguagem para a gente poder expressar os nossos conhecimentos. Bom, agora você deve estar então perguntando, mas como que vão ser essas aulas então? Porque já não é fácil programar junto com o professor. Como é que eu vou aprender tudo isso à distância, né? Então, como é que serão nossas aulas? Por meio das atividades remotas, devido ao problema que nós estamos convivendo do Covid. Bom, então eu vou dividir as nossas aulas em um conjunto de atividades que vocês irão realizar. As atividades envolvem desde assistir vídeos, leitura de algumas partes dos livros, e realização de atividades para assimilação do conhecimento. E dentre as atividades, claro, nós teremos programação. Okay? Eu preferi adotar a metodologia de atividades não síncronas, ou seja, assíncronas, em que nós não iremos ter aquele momento juntos virtual, em que marca um horário com vocês e então nós juntos, né, como uma videoconferência, ministro a aula para vocês. Né? Será um conjunto de atividades que você terá que fazer durante a semana. Né? Salvo alguns casos em que nós teremos alguns encontros virtuais, né, em horários fixos, que serão poucos durante as disciplinas e previamente marcados. Então, nós teremos um conjunto de atividades que vocês irão realizar. E todas as quartas-feiras, antes das 19 horas,
porque é o horário que nós temos para essa disciplina, né? Seguir o horário lá que foi publicado, né? Então, antes das 19 horas da quarta-feira, eu disponibilizarei um conjunto de atividades no Moodle para vocês. Só para vocês terem uma ideia de como eu vou organizar a programação orientada a objetos, eu vou mostrar agora para vocês como que eu ministrei a disciplina, né? Organizei o Moodle para a disciplina de interfaces humano-computador no semestre anterior, que nós também tivemos que ministrá-la por meio de atividades não presenciais. Vou mostrar para vocês como eu organizei a disciplina de interação humano-computador no primeiro semestre de 2020. Bom, após vocês logarem no Moodle e clicar no banner, né, da interação humano-computador, da disciplina de interação humano-computador, vocês vão entrar neste espaço. Bom, esse espaço vai consistir no seguinte, vai ter aqui a caixa que é fixa, em que tem o meu horário de atendimento para o semestre corrente e o link que eu vou estar utilizando, que vai estar disponível nesses horários. Então, tem uma dúvida, precisando conversar comigo, né? Veja o meu horário de atendimento, vai estar disponível, e clique no link que está disponível ali. Né? Vocês vão ser redirecionados ao Meet, que é o que eu estou utilizando para conversar com vocês no horário de atendimento, e então eu aceitarei a sua chamada e a gente poderá conversar sobre as questões pertinentes. Né? Bom, teremos também um espaço para avisos, onde eu vou publicar para vocês, por exemplo, olha, o servidor ficou indisponível, então as tarefas, as atividades que eram para ser entregues em tal dia, vão ter mais 2 dias para serem realizadas. Né? Então eu vou estar usando isso para enviar, porque quando eu publico aqui no avisos, as mensagens são enviadas para o seu e-mail. Então, antes de continuar esse vídeo, dê uma pausa, confira se seu e-mail está correto, se é o e-mail que você utiliza, ok? E, caso esteja ok, volte e continue assistindo o vídeo. Se não, altere para um e-mail que você utiliza, de tal forma que você receba os avisos e as mensagens que eu enviar. Bom, e teremos um fórum também, porque além do horário de atendimento, que vocês podem conversar pessoalmente comigo, as dúvidas podem ser enviadas via fórum. Tá? Então, tem alguma dúvida, alguma dificuldade, né? Algum documento não foi possível ser acessado, poste aqui no fórum, né? Não precisa esperar o meu horário de atendimento, poste aqui no fórum, que é assim que eu identificar que uma mensagem foi postada, né? E tiver um tempinho para lê-la, eu vou ler e resolver o seu problema, tirar a sua dúvida. Em seguida, verão as caixas das semanas de aula. Então, veja, para cada uma das semanas de aulas, eu vou colocando o tópico. Então, por exemplo, ó, fatores humanos, percepção e atenção. E o dia que aquela atividade foi lançada, que vai ser a data também em que eu lançarei essa atividade no Swap. Bom, então para cada dia, veja, ó, 14, 21, 27, não, então cada semana, né, nós teremos um desses espaços com um conjunto de atividades, ok? Bom, lançou uma semana nova, começou uma semana nova, né, chegou terça-feira, vai aparecer mais uma caixa embaixo e por aí vai, ok? Então, vocês podem ir acompanhando, né, quanto mais para baixo, mais recente a atividade. E né, só para vocês terem uma ideia como é que eu organizo, eu vou entrar em uma delas, que aqui no caso vou entrar aqui, testes com o usuário. Bom, nos testes com o usuário, observe que é o seguinte, né, aquela caixa inicial fica fixa e depois vai vir o título e a data, ok? Que vai ser esse conjunto de atividades, vai ser referenciado. Aqui então vai ter, por exemplo, aqui eu comecei com uma tirinha e em seguida um vídeo. Né? Eu estimei que para essa tirinha e para esses vídeos que estão aqui, você vai gastar 35 minutos. Então, veja que eu coloco um tempo aqui para te dizer quanto tempo você vai executar essa primeira parte e assim conseguir se planejar. Okay? Algumas leituras são opcionais e outras são obrigatórias. Então, veja, olha, como sugestões de leitura. Então, aqui é opcional. Tudo bem?
Bom, em seguida, eu quero saber o que você assimilou desse conhecimento desse vídeo. Então, tem uma atividade. Veja que as atividades elas começam com a letra A, né? E, em seguida, eu descrevo, olha, quanto tempo você vai precisar para realizar essa atividade. Tá? É um tempo aproximado, claro, né? A gente vai gastar menos, mas eu espero que ninguém gaste mais que este tempo. Tá? Essa atividade vale nota? Se vale nota, vai estar descrito quantos pontos ela vale. Tá? E se vale presença. Então veja, essa atividade A7, ela vale, a realização dessa atividade equivale à presença na primeira aula do dia. Qual dia? Aqui no caso, 2/10. Tá? E então vem uma breve descrição do que é e clicando nessa atividade você então a realiza. Tá? Bom, neste caso aqui, a primeira aula é esse conjunto. Depois, para a segunda aula, eu preparei um outro vídeo, que é um vídeo de 25 minutos, tá? E mais uma atividade que vai durar mais ou menos 15 minutos. Tá? Ela também vale nota, neste caso aqui, e a presença que é na segunda aula do dia. Desculpem, aqui está errado, é segunda aula do dia. Tá? Então, para cada dia que nós iremos ter, né, para cada semana, nós teremos pelo menos 2 atividades, em que uma vai haver presença na primeira aula e a segunda na segunda aula. Tá? Então, é dessa forma que eu organizo. Além disso, eu costumo publicar, deixar disponível algumas enquetes para perguntar se você está conseguindo se organizar. Deixa eu abrir aqui, descendo. Então, aqui, ó. Se você conseguiu se organizar, se 1h40 foi suficiente para realizar esse conjunto de atividades da semana, tal qual também eu consigo me planejar melhor para a próxima aula, tá? E se você se sentiu engajado, porque eu vou estar usando diversas formas diferentes de assimilação de conteúdo, né? Por exemplo, pode ser realização de uma atividade prática, pode ser procurar na web alguma determinada coisa, pode ser um jogo, então vai variando conforme a semana, tá? E ali, se você acha que você aprendeu sobre o conteúdo, de tal forma também eu possa depois, se for necessário, fazer uma aula de revisão ou alguma coisinha, ok? Então é desta forma que eu organizo o Moodle. Bom, agora que vocês viram como eu vou organizar o Moodle, né, quero resgatá-lo que um semestre, né, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas equivale a 20 semanas de aula. Então, nós teremos atividades e trabalhos para essas 20 semanas de aula. Bom, e né, esses trabalhos e essas atividades valerão tanto presença quanto nota. Bom, eu estou planejando um conjunto de 40 pequenas atividades. Então, atividades pequenas, de 15 minutos, 20 minutos, por aí, a serem realizadas, tá? Ao longo do semestre. E a nota nessas atividades valerão, então, presenças, conforme eu indiquei lá para vocês, né, no vídeo anterior. Vai estar marcado quais são as atividades que valem presença e quantas presenças a atividade vale. Né? Essas atividades serão individuais, né? Valerão 80% da média final na disciplina. E nós teremos um trabalho em grupo que irei especificar para vocês e vocês irão realizar juntos, né? E aí depois a gente se divide, então, a turma em grupos. E a nota do trabalho em grupo será 20% da média final. Estão compreendidos? Então, tanto o trabalho em grupo quanto as atividades, elas valem presença e valem nota. Né? O trabalho em grupo terá 20% do peso das notas e as atividades 80%. Tá? Portanto, né, não deixem de realizar as atividades ou os trabalhos. Você deve estar agora falando, né, pensando, nossa, professor, quanta atividade! Né? O senhor vai dar tarefas enormes e precisarei de dias para fazê-las, né? Não, o objetivo das atividades, né, daquelas atividades, 40 atividades, são atividades mais curtas, ok? Né? Então, o objetivo é que você desenvolva as atividades que foram publicadas naquela semana em até 3 horas e 20 minutos. Estamos compreendidos?
né? Eu vou colocar sempre uma enquete lá para saber se você demorou mais tempo para realizar aquelas atividades que foram propostas para aquela semana. E de tal forma, então, eu vou balizando, né, as atividades com o tempo que vocês estão despendendo para realizá-las, tá? Bom, mas é importante que você se organize, né? Como eu vou estar disponibilizando todas as quartas-feiras o conjunto de atividades, né? Então reserve na sua agenda, né, 3 horas e 20 minutos durante a semana, preferencialmente na quarta, das 7 da noite às 22h35, para a realização das atividades. Bom, veja que essas 3 horas e 20 minutos não conta o tempo para janta, o tempo para ir no banheiro, né? O tempo para, né, responder o WhatsApp, ficar conversando, entre outras coisas. É de atividade que você vai estar desempenhando, realizando para o seu aprendizado, tá? E então se planeje, já programa, né? Se você mora com a sua família, né, fale para a família, olha, este é o meu horário que eu vou estar na tarefa, fazendo tarefas, fazendo, estudando. Por favor, não me atrapalhar. Tá? De tal forma, então, que você consiga desempenhar. Bom, eu particularmente prefiro 2 dias de 1h40, né? Porque 3 horas e 20 minutos se torna, acaba ficando cansativo para assimilar um determinado conteúdo. Mas fica a teu critério. Se quiser dividir em um dia, ou 2 dias, 3 dias, né? O importante é você se organizar e seguir essa organização, né? Lembrando, toda quarta-feira vai ter a atividade. Então, não deixe-as acumular. Agora você deve estar se perguntando, mas é só quarta-feira, né, professor? Não, né? Por quê? Né, o nosso calendário acadêmico, embora espera-se que tenha 20 semanas, acaba que para construí-lo, né, usualmente acaba se colocando ele em 18 semanas. E essas duas ou 3 semanas, né, por conta de feriados que acontecem, né, acabam ficando, né, precisando de horas complementares. E a gente usualmente coloca no sábado. Então pode ser que uma semana terá que ter aulas, atividades na quarta e em um determinado sábado, mas você será avisado previamente, né? Então, quando o plano de aula estiver disponível, olhe o plano de aula e se programe. E assim, de tal forma, evitar novamente o acúmulo das atividades. Então, a ideia é o quê? Que serão todas as quartas-feiras e alguns sábados no semestre. Bom, agora você deve estar, poxa vida, né, acontece tanta coisa no semestre, né, posso ficar doente, né, nós estamos usando o computador ou o celular e a internet para nos comunicarmos. E se der problema, o que eu posso fazer? Bom, se você tiver problema de acesso, né, ou ficar doente, assim que possível, me comunique, me mande um e-mail, poste uma mensagem no fórum, converse comigo no horário de atendimento, informando a situação. E, de posse disso, então decidimos novas datas de entrega para você que teve essa situação. Então, né, nós vamos lembrando aqui, né? Ficou doente, teve problema de acesso, né? Seja eles porque o computador quebrou, o celular quebrou, ou ficou sem a internet, né? Ou a energia acabou, né? Alguma coisa assim. Me comunique, e de certa forma isso te atrapalhou, me comunique e combinaremos novas datas de entrega. E agora você está perguntando, beleza, professor, já sei que vou ter que fazer um monte de tarefas ao longo do semestre, né, para poder ter as presenças e as notas, tá? Como é que eu faço para acompanhar as presenças e as notas? Bom, você pode acompanhar pela ferramenta Notas do Moodle, né, em que você vai ter então lá à medida que eu vou criando as atividades, elas vão aparecendo e, né, se você realizou a atividade, vai aparecer uma nota, se não, vai aparecer um tracinho, tá? Aparecer um tracinho quer dizer que você não realizou. Então, se você não realizou,
é falta naquele dia, conforme a organização que eu mostrei para vocês do Moodle, ok? Bom, e eu também vou estar atualizando semanalmente o swap, ok? Bom, então eu atualizo semanalmente. Quando eu não conseguir atualizar semanalmente, no máximo em 15 dias o swap estará atualizado. E você então poderá acompanhar o seu percentual de presenças e faltas. Bom, caso você identifique algum erro no lançamento do swap, já sabe, me procure para nós conversarmos e arrumarmos o problema que apareceu. E também, né, como o regimento nos informa, você pode ter algumas faltas, né? Então você pode ter até 25% das faltas, ou seja, você tem que fazer 75% das aulas ou 75% das atividades, ok? Mas tome cuidado, né? Algumas atividades podem valer 2 aulas, então isso é importante você ficar observando, tá bom? Mas você pode faltar 25%. Se em alguma semana você se atrapalhou, aconteceu alguma ocorrência em que, né, não conseguiu realizar as atividades e você não tem mais tempo para realizá-las, então você também pode deixar de realizá-las. Não há um problema de aprendizado ali, porque isso é importante, né? Entretanto, né, você tem esse direito de deixar de participar de 25% das aulas. E lembrando, né, no caso das notas, você tem que alcançar para passar direto, ou seja, sem o IFA, sem fazer o IFA, o exame, sua nota tem que ser maior que 6. Né? Se você tirou abaixo de 6 e maior que 4, após o encerramento do semestre, você tem o direito de fazer o IFA, né, o exame. Tirou abaixo de 4, é reprovação direta e terá que fazer a matéria novamente. Bom, aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês, né, para o melhor aprendizado neste período né, que nós estamos tendo de atividades não presenciais. Né? Leia, né? Toda quarta-feira vai estar disponível. Então, se você não tem tempo na quarta-feira por alguma coisa, pelo menos entre lá à noite e veja a postagem. Dê uma rápida lida na postagem e veja como que eu preciso me organizar. Tá? E então, verifique, né? Lembrando, postei hoje, você tem mais 7 dias para entregar. Então, eu entreguei na quarta, você tem até a próxima terça à noite para entregar as atividades. Né? Então, quando você rastreia, vê mais ou menos a informação, se organiza, e então no dia que você pode despender, né, 1h40 ou às 3h20, né, você então leia o que está ali atentamente, né? Eu estou falando isso porque, usualmente, quando estamos navegando na internet, nós rastreamos informações. Então, nós passamos rapidamente o olho sobre a informação. Bom, esse é válido quando nós estamos procurando algo. Agora, ali no Moodle, nós não estamos procurando algo, nós estamos aprendendo. Então, leia as postagens. Né? E assistam os vídeos. Os vídeos serão muito importantes para a compreensão e assimilação do conhecimento e responder adequadamente às atividades. Tanto os vídeos quanto os textos indicados. Alguns textos serão obrigatórios, outros textos serão opcionais, serão sugestões. Então fique atento a isso também. Entre com frequência no ambiente, no Moodle, tá? Porque nós teremos atividades que dependerão da interação entre os alunos, como é o caso do trabalho em grupo, né? Então, entre com frequência, converse com os colegas do grupo para que então consigam entregar a atividade na data proposta ou antes. Bom, então fique atento à entrega das atividades e dos trabalhos. Como eu disse, né, as atividades terão um prazo de 7 dias para entrega, contando a partir do dia da sua publicação. Então, se eu publiquei na quarta, vocês têm até a terça-feira, a próxima terça-feira, para a entrega da atividade. Tá bom? Por quê? Porque na quarta-feira nós já teremos outra atividade, né? E se você começar a acumular,
você vai virar, isso vira um esquema de bola de neve, e que depois vai ser tanta atividade que você vai se desanimar a fazer o curso e com certeza vai desistir da matéria. Por isso, então, as atividades têm até 7 dias para serem realizadas. Somente em casos, né, como eu disse, ficou doente, casos excepcionais, né? Ficou doente, teve problema no computador, teve problema na internet, bem na hora da entrega, né? Aí sim nós podemos conversar e estender esse prazo. Então, não acumule atividades. Tá? Então, a chave de sucesso aqui para vocês passarem nessa disciplina é não acumular atividades. Vão lá, assistam os vídeos. Assistir vídeo é uma atividade. Tá? Ler texto é uma atividade. Responder uma tarefa é uma atividade. Responder a um questionário também é uma atividade. Tudo bem? Bom, e em caso de dúvidas, me mande e-mail ou mande pelo fórum ou então no horário de atendimento. O horário de atendimento vai estar publicado para vocês, né? Junto com o link lá para vocês entrarem no Meet e poderem conversar comigo. Então, surgiu uma dúvida, não compreendeu um conceito, entre no horário de atendimento e converse comigo. Não deixe para acumular as dúvidas. Lembre-se, o protagonista do aprendizado é você. Né? Você está aqui nessa disciplina com o propósito de aprender sobre esse assunto, pois ele é de fundamental importância para a sua vida profissional. Linguagens orientadas a objetos, né? Comercialmente, desde a época, mais ou menos, vamos considerar mais ou menos 2003, começou a realmente tomar corpo, né? Terá ainda muito tempo a serem utilizadas, mesmo com o advento de outras linguagens, né? Principalmente no âmbito comercial. Então, esforce-se para aprender essa matéria, que é a matéria de programação orientada a objetos.